Existe uma crença quase universal entre os passageiros de avião. A crença de que, se um motor falhar, o piloto simplesmente apaga aquele motor, aciona o reserva e segue voando normalmente. É uma ideia confortante e, na maioria das vezes, está completamente errada. A verdade que a história da aviação nos ensina, caso após caso, década após década, é outra. Quando um motor explode em pleno voo, ele raramente mata sozinho. O que mata é a sequência. É o efeito dominó de sistemas que dependem uns dos outros, de decisões tomadas em frações de segundo, de peças projetadas para durar que um dia simplesmente chegam ao limite. Nos próximos 17 minutos, vamos percorrer 9 dos casos mais impactantes da história da aviação comercial mundial, todos envolvendo falhas catastróficas de motores. Alguns terminaram em tragédia, outros em milagre, mas todos, sem exceção, mudaram para sempre a forma como aviões são construídos, inspecionados e voados. Prepare-se, porque o primeiro caso já vai te deixar sem fôlego. Começamos em 25 de maio de 1979. O Aeroporto Internacional O'Hare, em Chicago. É uma manhã comum de primavera. O American Airlines, voo 191, um McDonnell Douglas DC-10, inicia sua corrida de decolagem com 258 passageiros e 13 tripulantes a bordo. O destino era Los Angeles. O desfecho seria outro. Segundos após o início da rotação, o motor esquerdo, localizado sob a asa, se desprende completamente do avião. Não é uma falha gradual. É uma separação violenta que arrasta consigo cabos hidráulicos e sistemas elétricos essenciais. O piloto, capitão Walter Lux, recebe indicações contraditórias. Os instrumentos, agora parcialmente cegos, não mostram o que realmente aconteceu. Sem saber da perda completa do motor e dos sistemas associados, a tripulação segue o procedimento padrão para a falha de motor, que naquele avião específico, naquela configuração específica de dano, era o procedimento errado. O DC-10 rolou para a esquerda, perdeu sustentação e colidiu com o solo a menos de 1 quilômetro da pista. 273 pessoas morreram. Foi o pior acidente aéreo da história dos Estados Unidos até aquele momento. A investigação revelou uma falha de manutenção crítica. Um procedimento de revisão, modificado pela própria companhia, tinha criado uma microfissura no suporte do motor, invisível a olho nu, que se propagou até o ponto de ruptura. O voo A191 transformou completamente as normas de inspeção de pilones de motor em todo o mundo e forçou a revisão de todos os DC-10 em operação global de forma imediata. Avançamos 10 anos e chegamos ao verão de 1989. Em 19 de julho, o United Airlines voo 232 decola de Denver com destino a Chicago. Um Lockheed LMAX-11, um McDonnell Douglas DC-10 com 296 pessoas a bordo. Cruza o céu sobre Iowa quando o motor número 2, instalado na cauda da aeronave, sofre uma falha catastrófica do disco do compressor. Um fragmento metálico de alta velocidade é projetado para fora e secciona os 3 sistemas hidráulicos independentes do avião, algo que os engenheiros consideravam praticamente impossível de acontecer simultaneamente. Sem hidráulica, o capitão Alfred Haynes não tem controle sobre o leme, os ailerons ou os flaps. Tecnicamente, o avião não deveria ser pilotável. Mas Haynes e sua tripulação, com a ajuda de um piloto de DC-10 que viajava como passageiro, desenvolveram em tempo real uma técnica jamais treinada, controlando a aeronave apenas pela variação diferencial de empuxo dos 2 motores restantes. Após 44 minutos de luta impossível, pousaram em Sioux City. 185 pessoas sobreviveram. 111 morreram.
Os sobreviventes existem porque aquela tripulação recusou a aceitar que o avião estava perdido. O acidente gerou novos requisitos de redundância em sistemas hidráulicos e levou ao desenvolvimento de válvulas de isolamento que hoje existem em todos os aviões de fuselagem larga. O próximo caso nos leva ao Oriente Médio. Em 4 de outubro de 1992, o cargueiro El Al VU 1862 decola do aeroporto de Schiphol, em Amsterdã, com destino a Tel Aviv. Pouco após a decolagem, os motores 3 e 4, instalados na asa direita, se desprendem juntos após uma falha no pino de retenção do motor número 3. O avião perde controlabilidade lateral de forma dramática. Os pilotos tentam retornar ao aeroporto, mas não conseguem manter a trajetória. O Boeing 747 cargueiro mergulha e colide com 2 edifícios residenciais no bairro de Bijlmermeer, em Amsterdã. 43 pessoas morreram, entre tripulantes e moradores dos edifícios. A investigação descobriu que os pinos de retenção de motor, peças aparentemente simples, tinham vida útil muito mais curta do que as companhias de manutenção estavam respeitando. A tragédia do El Al 1862 criou os atuais protocolos internacionais de certificação e substituição obrigatória de hardware estrutural crítico de motores, independentemente do estado visual das peças. Se você está achando esses casos impactantes, o próximo vai te fazer entender por que a Qantas tem a reputação que tem. Mas antes, se este conteúdo está te fazendo ver a aviação com outros olhos, deixa o teu like agora. Esse gesto simples ajuda o canal a chegar a mais pessoas que também merecem entender o que acontece nos bastidores da segurança aérea. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum episódio desta série. E comenta aqui embaixo qual desses casos te surpreendeu mais até agora. A gente lê todos os comentários. Voltamos à lista. Em 4 de novembro de 2010, o Qantas Voo 32 decola de Singapura com destino a Sydney. A bordo, 449 passageiros e 26 tripulantes num Airbus A380, o maior avião de passageiros do mundo à época. 4 minutos após a decolagem, o motor número 2, um Rolls-Royce Trent 900, sofre uma falha de disco de turbina. Um disco intermediário de baixa pressão se fragmenta. Pedaços de metal perfuram a asa, danificam sistemas elétricos, hidráulicos, de combustível e de freios. Ao todo, 65 dos 126 sistemas monitoráveis do avião apresentam falhas ou alertas. O cockpit é inundado por alarmes simultâneos, algo sem precedente em voos comerciais. O capitão Richard de Crespigny tomou uma decisão fundamental: ignorar a maioria dos alarmes e focar apenas nos sistemas críticos para manter a aeronave no ar. Após 1 hora e 50 minutos de manobras de emergência sobre o mar, o QF-32 pousou com segurança em Singapura. 0 mortes, 0 feridos graves. A Rolls-Royce imediatamente suspendeu todos os Trent 900 e identificou uma tubulação de óleo subfaturada que causava o superaquecimento do disco. O caso transformou os procedimentos de resposta a alertas múltiplos simultâneos e é hoje ensinado em simuladores de todo o mundo como exemplo máximo de gestão de crise em cockpit. Recuamos agora para maio de 2002. Em 25 de maio, o China Airlines, voo 611, decola de Taipei com destino a Hong Kong. Um Boeing 747-200 com 225 pessoas a bordo. 22 minutos após a decolagem, o avião simplesmente desintegra-se no ar sobre o Estreito de Taiwan. Não há transmissão de emergência, não há tempo para qualquer reação. Todos morrem. A investigação subsequente descobriu algo aterrorizante. Em fevereiro de 1980,
22 anos antes, aquele mesmo avião havia sofrido um arranhão na fuselagem durante uma aterrissagem forçada. O reparo foi feito de forma incorreta, não respeitando os padrões de sobreposição de chapas metálicas exigidos pela Boeing. Durante os anos seguintes, pressurização e despressurização repetidas foram criando uma fadiga metálica oculta naquele ponto específico. No dia da tragédia, a fuselagem simplesmente não aguentou mais. O voo CA-611 mostrou ao mundo que um reparo mal executado 2 décadas antes pode ser tão letal quanto uma explosão de motor imediata e gerou revisões obrigatórias de registros históricos de manutenção em toda a aviação comercial global. Seguimos para um caso que dividiu investigadores durante anos. Em 17 de julho de 1996, o TWA Voo 800 decola do aeroporto JFK, em Nova York, com destino a Paris. Um Boeing 747-100 com 230 pessoas a bordo. 12 minutos após a decolagem, explode sobre o Oceano Atlântico, ao largo da costa de Long Island. Todos morrem. A investigação do NTSB, a maior e mais cara investigação de acidente aéreo da história americana até então, concluiu que um depósito de combustível central, o Central Fuel Tank, explodiu devido ao superaquecimento causado pelos sistemas de ar-condicionado localizados diretamente abaixo dele. O combustível residual no tanque praticamente vazio criou vapores inflamáveis que, combinados com uma possível faísca elétrica, geraram a explosão. O acidente levou à criação do sistema de inertização de tanques de combustível, que injeta nitrogênio para substituir o oxigênio e eliminar o risco de ignição. Esse sistema hoje é obrigatório em todos os novos aviões comerciais certificados nos Estados Unidos e na Europa. Avançamos para um caso de sobrevivência extraordinária. Em 17 de abril de 2018, o Southwest Airlines, voo 1380, decola de Nova York com destino a Dallas. Um Boeing 737-700, com 144 pessoas a bordo. Pouco após atingir a altitude de cruzeiro, o motor esquerdo sofre uma falha de pá de fan. Um fragmento metálico é projetado e quebra uma janela de passageiro. Uma passageira é parcialmente sugada pela janela e sofre ferimentos fatais. É a primeira morte em voo de passageiro comercial nos Estados Unidos em mais de uma década. A capitã Tammy Jo Schultz, uma das primeiras mulheres a voar caças da Marinha Americana, desceu o avião de altitude de cruzeiro para baixo em menos de 3 minutos, enquanto mantinha comunicação calma com o controle de tráfego aéreo. A gravação das comunicações de Schultz com o controle se tornou viral. Sua voz era tão serena que os controladores inicialmente não perceberam a gravidade da emergência. O voo SW-1380 levou à inspeção imediata e obrigatória de paz de fan de motores, CFM56, em todo o mundo. Chegamos ao penúltimo caso. Em 8 de dezembro de 1988, o British Airways, voo 5390, decola de Birmingham com destino a Málaga, na Espanha. Um BAC 111 com 81 pessoas a bordo. 13 minutos após a decolagem, em altitude de cruzeiro, o para-brisa esquerdo do cockpit, que havia sido trocado durante manutenção na noite anterior, se desprende completamente sob a pressurização da cabine. O capitão Tim Lancaster é parcialmente sugado para fora da janela aberta. Seus pés ficam presos nos controles da aeronave. Um comissário de bordo agarra suas pernas e o segura por fora do avião durante 22 minutos, enquanto o copiloto Alasdair Acheson pousa o avião em Southampton. O capitão Lancaster sobreviveu com fraturas, hipotermia e contusões. A causa foi identificada com precisão. O técnico de manutenção que trocou o para-brisa havia utilizado parafusos de diâmetro ligeiramente inferior ao especificado, incapazes de suportar a pressurização.
O acidente gerou uma revisão completa dos sistemas de controle de qualidade de peças de reposição em toda a aviação britânica e europeia. Encerramos com um caso que sintetiza tudo o que vimos até agora. Em agosto de 1988, o Delta Airlines, voo 1288, pousa em Pensacola, na Flórida, quando o motor número 1 ingere fragmentos de pás danificadas. A explosão perfura a fuselagem e mata 2 passageiros, sentados próximos à asa. A investigação revelou que pás de compressor com trincas visíveis tinham sido documentadas, mas não removidas de operação dentro do prazo exigido. Era uma falha de processo, não de tecnologia. As pás estavam inventariadas. O problema estava registrado e a aeronave voou assim mesmo. O Delta 1288 foi o catalisador para a criação do sistema de rastreamento obrigatório de componentes críticos rotáveis por número de série individual, o que hoje permite identificar qualquer peça de motor em qualquer avião do mundo em questão de horas. Ao olhar para esses 9 casos lado a lado, um padrão emerge com clareza perturbadora. Em nenhum deles, o motor simplesmente falhou e o avião caiu. Em todos eles, existia uma cadeia, uma manutenção negligenciada, um reparo incorreto feito décadas antes, um procedimento modificado por pressão de custo, uma peça com defeito que alguém viu e não removeu. Uma norma que existia no papel, mas não na prática. A aviação comercial moderna é o sistema de transporte mais seguro já criado pelo ser humano, não apesar dos seus acidentes, mas por causa deles. Cada nome nessa lista carrega o peso de vidas que ensinaram ao mundo uma lição que antes não existia em nenhum manual. E essa é a verdade mais importante desta série inteira. Segurança não é um estado permanente, é uma conquista contínua, construída sobre investigação honesta, humildade institucional e disposição de mudar quando os dados mostram que algo está errado. Se este episódio te fez pensar diferente sobre o próximo voo que você vai pegar, compartilha agora com alguém que também merece entender como a aviação realmente funciona. Se ainda não está inscrito no canal, o momento é agora. Cada episódio desta série traz um novo ângulo da história da aviação que você não vai encontrar, traduzido assim, em nenhum outro lugar. No próximo episódio, vamos entrar em um território ainda mais perturbador. Falaremos sobre casos em que os pilotos sabiam do problema, os instrumentos alertavam, e mesmo assim, a decisão humana prevaleceu sobre a máquina com consequências devastadoras. Até lá. Obrigado por ter ficado até o fim.